Está começando agora, pelo seu canal da web, o programa Vamos aos Fatos, porque jornalismo é coisa séria. Apresentação, Dalcira de Oliveira. Produção, Douglas de Vargas. Olá, boa tarde. Estamos começando aqui pelo nosso canal da web, o nosso Vamos aos Fatos, nesta quarta-feira mormacenta, quente, muito quente, as temperaturas foram altas, a umidade relativa do ar também altíssima, as folhas do coqueiro em algum momento balançaram, pararam de balançar, tem uma enorme nogueira também aqui que eu enxergo da minha janela, também as folhas ficaram ali paradas, paradinhas, tem previsão de chuva ainda para no finalzinho dessa quarta-feira, né, pela noite, madrugada de quinta-feira, com a chegada de uma frente fria. Até porque hoje, na madrugada, começou o outono. E o outono chegou com essa temperatura muito alta. Parece que aí nos supermercados, né, nas lojas especializadas, há uma dificuldade de conservar os chocolates, né, que por sinal estão com um preço absurdo. O preço hoje do chocolate para essa Páscoa está de doer o bolso e a alma. Mas, de qualquer maneira, nós estamos aí no ar hoje com o nosso Vamos aos Fatos. E temos também a demissão do secretário da SMIS, Luiz Fernando Godoy, que deixa o cargo, né, depois de um atrito muito sério com o procurador do município, Hélio Garcia, durante a reunião de secretariado ontem. Temos também as vagas do Cine, uma novidade aqui no nosso Vamos aos Fatos, todas as quartas-feiras a gente vai falar sobre as vagas disponíveis do Cine. Um trabalho muito legal da Coordenadoria da Mulher com as vassourinhas, aquelas moças, são 8 mulheres, que são utilizadas para varrer as ruas de Cachoeira e que estão aí programadas para uma atividade muito bacana. E como não bastasse o clima tenso que se criou depois da derrota do governo com relação ao projeto de parcelamento do FAPES, ontem, durante a reunião de secretários, mais uma baixa no governo Ângela Chu. Dessa vez, foi o secretário da SMIS, Secretaria Municipal da Inclusão Social, Luiz Fernando Godoy, que em plena reunião pediu demissão, pediu exoneração do cargo depois de um atrito com o procurador Hélio Garcia. E tudo foi por causa de uma cobrança de inauguração de obras por parte da prefeita Ângela, e houve um momento de dor e de revolta do Godoy, que disse que a obra, principalmente que era a menina dos olhos do governo, que eram as cozinhas, né, comunitárias, não estava saindo do papel, embora um prédio já esteja praticamente pronto para receber a cozinha, por um parecer negativo da Procuradoria Jurídica com relação à locação desse prédio. O que acontece? O prédio é de um empreendedor que resolveu reformular o prédio por conta própria, depois de uma promessa de que esse prédio seria alugado pela prefeitura para a instalação de uma dessas cozinhas comunitárias. Ele fez toda a reforma, mas num parecer da Procuradoria Jurídica, o prédio não pode ser locado pelo município, porque esse locador já teria outros 4 prédios, né, alugados para a prefeitura. Então, o que acontece? Apesar de todo o equipamento, né, pronto, já adquirido, já dentro do guardado, né, ele não vai poder ser utilizado nesse primeiro prédio, que seria aqui que é aqui no bairro Barcelos, na Andrade Neves, né? Porque o parecer jurídico da prefeitura diz que o município não pode alugar porque esse empreendedor já teria outros prédios locados. Mas o que acontece agora?
As cozinhas comunitárias, que eram, eu falo que eram, porque agora ninguém sabe quando é que vão sair do papel, que eram a menina dos olhos do próprio secretário Godoy e da sua equipe, elas seriam instaladas uma na Noêmia, uma outra na Marina e uma outra aqui na Barcelos, essa que está praticamente a obra concluída. O material, os equipamentos já foram adquiridos. E, inclusive, para dor de alma, tem alimentos estragando. Porque esses alimentos foram comprados, porque havia a promessa de que a obra seria acelerada. O empreendedor disse que aceleraria a obra, né? E agora fica o dito pelo não dito. Essas cozinhas seriam responsáveis por fornecer marmitas para todos os projetos sociais da prefeitura. Então, por exemplo, na Casa Lar, não seria mais necessário fazer comida nem comprar de fora. Essa cozinha comunitária, uma dessas cozinhas comunitárias, forneceria esses alimentos. Só no albergue, a conta, pelo que eu me lembro, em alimentação, em economia de marmitas para os albergados, seria de cerca de R$8.000 por mês. Aí acontece o seguinte, como o secretário foi cobrado por causa dessa obra, sem que a própria prefeita soubesse desse parecer negativo do jurídico, o secretário Godoy teria perdido a paciência, né? E teria dito que então estava saindo, já que estava se sentindo boicotado, e apresentou outros projetos da própria Smith que esbarraram em burocracia, em aquele projetinho, isso aqui não é prioridade, bota lá dentro da gaveta que depois a gente vê. E isso tudo foi causando uma, digamos, uma aminosidade, né, entre o secretário e lá o Paço Municipal. Né? Então, ontem de noite, aliás, de noite não, de tarde, porque a reunião do secretariado foi ontem à tarde, porque pela manhã a prefeita Ângela foi até Rincão del Rei, na abertura da Expo Agro Afubra. Então, ontem, mais uma baixa, então, aí, no secretariado da prefeita Ângela, dessa vez o secretário da Smith, Luiz Fernando Godoy, que pede demissão. Agora me chamou a atenção isso, são mais de 300 quilos de alimentos que estão estocados, porque essa cozinha não entrou em funcionamento ainda, essa comida vai estragar, gente. E tem muita doação, inclusive tem uma emenda aí, né, de um deputado para a compra de um furgão, né, uma caminhonetinha adaptada para transportar essas marmitas das cozinhas até os prédios da prefeitura, tipo o albergue, a Casa Lar, enfim, os CAPs, né? Então, para onde vai tudo isso? Porque o parecer jurídico... Agora, se nós formos analisar essa função, quantos prédios, né, são alugados por uma pessoa só para a prefeitura? Tem mais? Será que se a gente fizer uma vistoria aí de todos os prédios, tudo que a prefeitura gasta de aluguel... Tem uma outra questão também, né? Porque aquele prédio ali da US1 agora, ali na esquina da Conde de Porto Alegre, com a 15, aquele prédio também foi totalmente reformado pelo proprietário, na promessa que a prefeitura locaria o local para a instalação da unidade sanitária 1. A unidade de saúde 1. E foi o que aconteceu. Dessa vez, parece que se sentindo desprestigiado, boicotado, Luiz Fernando Godoy pediu a exoneração do cargo 12 dias antes do prazo em que ele já havia decidido sair, porque vai concorrer a vereador. Nós procuramos, conversamos com o Godoy, ele não quis gravar entrevista, ele disse que, por enquanto, vai se resguardar, mas que os fatos são esses. Se sentiu desprestigiado, se sentiu boicotado e, por isso, então, pediu para sair. 12 dias antes daquele prazo de desincompatibilização para quem vai concorrer, que está no serviço público, que vai concorrer a um cargo de vereador
nas próximas eleições de outubro. Agora fica o dito pelo não dito, chama atenção, volto a dizer, uma emenda para a compra de um veículo para o transporte dessa comida, dessas marmitas, que já está disponível, né? Mas as emendas impositivas dos próprios vereadores, né, que destinaram aí dinheiro também para a instalação dessas cozinhas, e principalmente essa montanha de alimentos doados, inclusive, que está estragando, porque alimento mesmo, arroz, feijão, farinha, isso tem data de validade vencida, isso que está tudo lá no almoxarifado da prefeitura. Também está lá os equipamentos que já foram doados e comprados para a instalação dessa cozinha. Só que tudo isso aconteceu sem que a prefeita soubesse. Porque me parece que se a Ângela tivesse sabido disso antes, não teria cobrado o Godoy pela obra numa reunião de secretários. Que coisa, né? O que a mão direita está fazendo, a esquerda não está sabendo e vice-versa. Tudo isso acontecendo no Paço Municipal, no momento tenso. E olha, por falar em tensão, tá difícil conversar com as pessoas por lá, viu? Tá todo mundo muito tenso, dá para notar pela voz que há uma tensão no ar. Tentamos, inclusive, falar com a prefeita Ângela Chu, não conseguimos. Ela não quis gravar também, né? Mas disse, eu a questionei sobre a questão da votação do FAPES na sessão de segunda-feira, né? E ela me disse que não considerou traição da base aliada o voto contrário ao projeto da prefeitura. Aí tem muita gente que vai perguntar assim, tá, mas se isso não foi traição, foi o quê? Se não foi traição, foi o quê? Né? Bom, aí fica no julgamento de cada um. Né? Fica no julgamento de cada um. Ela diz que está refazendo as contas e que o primeiro projeto a ser prejudicado com esse não parcelamento vai ser a instalação da Faculdade de Medicina no município. Aí eu estou esperando para ver as consequências desse não parcelamento, estou esperando as consequências, eu, Dalcila, estou esperando para saber a médio prazo ou a curto prazo o que vai acontecer com os projetos do município, os investimentos do município. Né? Porque, afinal de contas, né, nisso o vereador Kader tem razão. Se o dinheiro é da EGEA Corsan e nós estamos pagando essa conta de água, pagamos pela outorga, né, e do funcionamento da empresa aqui, nós também queremos de volta os nossos benefícios com tudo isso. Mas parece que a grande parte da população cachoeirense não vai se beneficiar desses 20 e poucos milhões aí da venda da Corsan para a EGEA e que o município tem direito. Até porque 10 milhões já foram depositados como promessa e boa vontade da prefeitura e num acerto aí também com alguns vereadores, de que se a prefeitura pagasse algumas parcelas, antecipasse algumas parcelas do FAPES desse ano, eles se comprometeriam a votar a favor dessa negociação, dessa renegociação, esse parcelamento das prestações atrasadas de abril a setembro do ano passado. Né? A prefeitura depositou esse dinheiro e na hora, né, tomou um chute na canela, porque foi 10-5, foram 10 votos contrários ao parcelamento e 5 votos somente a favor. Inclusive um do Marcelo Figueiró, do MDB, que até há poucos dias estava no governo e que também saiu. E o próprio Marcelo, na hora de votar, estou falando do Marcelo Figueiró, na hora de votar, disse que mesmo sendo hoje oposição, ele votaria a favor de Cachoeira, porque o outro Marcelo, que é o Marcelinho da empresa, votou contra o parcelamento, isso que é do mesmo partido da prefeita. Então, seria bom que todo mundo desse uma olhada e desse uma cobrada nisso também, para que não se perca. Na verdade, 300 quilos de alimentos estocados para uma cozinha que está praticamente pronta, mas que esbarrou numa assinatura de um contrato, mais a emenda, né? Agora não sabe como é que vai ficar esse dinheiro deste veículo. Né, porque o dinheiro é uma emenda de um deputado para a aquisição de um veículo. Resta saber como as coisas vão ficar daqui para frente. Sem falar que
por causa do não parcelamento, nem sequer o motor de uma tal de patrola, que custa R$70 mil, não vai ser consertado. Todo mundo acha que a prefeitura tem dinheiro na manga, mas parece que isso não é verdade. Vamos saber como vai ficar essa história nos próximos capítulos. Agora abra o olho você, todos nós, pra gente que paga imposto, que quer pelo menos melhoria na cidade, para saber. E marque aí os seus vereadores, os vereadores que votaram contra e votaram a favor do parcelamento. E a gente vai acompanhando o desenrolar dessa história. Depois não venham chorar e dizer que não sabiam as consequências do não parcelamento do Fundo de Aposentadoria e Pensão do Funcionalismo. E olha que único, me parece que até o Sincaçu era a favor desse parcelamento. Né? Uma posição contrária ao Ciprom, que sempre foi contrário a qualquer tipo de parcelamento do fundo. Então, vamos saber nos próximos capítulos de como vai a cidade ficar nos próximos meses. Gente, todas as quartas-feiras aqui no nosso Vamos aos Fatos, a gente vai trazer as vagas de emprego do Cine. Porque é importante para você que está procurando um emprego ou para você que está querendo trocar de emprego. E nós estamos na linha com o Vitor Amado, lá do Cine, que vai nos falar sobre isso. Vitor, seja bem-vindo ao Vamos aos Fatos. Uma boa tarde para você. Quais são as vagas para a Cachoeira do Sul hoje? Boa tarde, Dalcira. Boa tarde, ouvintes. As vagas que temos para hoje são 70 vagas para produção de fumo lá para a cidade de Venâncio Aires, são vagas temporárias, é uma fumageira. Vai ter entrevista na sexta aqui, tem que se inscrever até amanhã. 250 vagas de safrista da nossa PECAM, as entrevistas estão acontecendo hoje e amanhã, então tem até amanhã para se inscrever. Uma vaga para açougueiro, com experiência aqui para a cidade. 10 vagas para pedreiro, só que é para a cidade de Ulha Negra, lá perto de Bagé. Uma vaga para supervisor alimentar, é para o pessoal que é formado em nutrição ou engenharia de alimentos. Uma vaga para ferreiro armador. Uma vaga para marceneiro, tem que ter a carteira de motorista. Uma vaga para padeiro. 2 vagas para parte de manutenção mecânica e elétrica, é lá para o interior da cidade. Uma vaga para mecânico de automóveis. E por último, uma vaga de corretor de imóveis, tem que ter o Cresci. São essas as vagas que temos disponíveis para o dia de hoje. Mas é um número de vagas, porque como agora é época de safra, nós temos aí praticamente todas as semanas empresas procurando pessoas para trabalhar na safra. Isso mesmo. Agora estamos com a safra grande da Pecanita, né? Estamos com a safra grande da Pecanita e também está novamente o pessoal lá de Venâncio Aires está aqui de novo essa semana. Vitor, na verdade nós temos, eu acho interessante porque alguém me disse certa vez que nós estamos tendo no mercado uma grande dificuldade para encontrar açougueiros, né? Que existe técnica, não é só o que a gente faz em casa, cortar carne de qualquer jeito, mas para ser açougueiro tem que ter uma técnica especial para não estragar ou não endurecer a carne, e me parece que cursos de qualificação também estão faltando. Na parte de açougueiro, realmente não tem muitos candidatos, aparece alguns quando a gente abre uma vaga, né? Mas não é assim uma coisa que tem muitos candidatos mesmo, é verdade. Tá certo, então, as pessoas devem então procurar o Cine, tem que levar, que tipo de documento tem que levar? Qualquer documento que conste a foto e o CPF, pode ser identidade, carteira de motorista, carteira de trabalho, qualquer um desses documentos serve. Bom, e essas vagas que hoje, principalmente para safra, seja ela de fumo ou de nozes, essas vagas não precisam a pessoa ter experiência, as pessoas terem experiência. Não, o único requisito é que tem que ser maior de idade. Tá certo, então. Agradecemos. Onde é que está o Cine hoje? Ele está localizado na Júlio de Castilho, 137, em frente às Casas Bahia, lojas pernambucanas. Tá certo, então. Um grande abraço para você. Obrigado pela participação. Boa tarde. Para vocês também. Obrigado. E o governo do estado decidiu antecipar aí a data de vacinação da vacina contra a gripe. Ontem nós falamos
né, com o pessoal da epidemiologia aqui de Cachoeira do Sul, sobre os altos índices de dengue e também de Covid. Por isso é muito importante que a gente não tenha mais um surto de gripe neste inverno com essas altas temperaturas, com essa umidade, essa baixa umidade relativa do ar e todos os problemas que isso acarreta. Nós estamos na linha com a coordenadora de vacinas lá da epidemiologia, a enfermeira Mariana Bortolazzo Machado. Mariana, é sempre um prazer conversar com você. Seja bem-vinda ao Vamos aos Fatos. Dia 25 começa a vacinação para os grupos prioritários da vacina contra a gripe. Boa tarde. Boa tarde, Dalcira. Boa tarde aos ouvintes. Sim, começamos dia 25, segunda-feira, mais uma campanha nacional contra a influenza. Que temos alguns grupos prioritários para essa campanha, uma estimativa de 42 mil pessoas que teremos que buscar para vacinar, e esperamos que a população faça adesão à campanha, mais uma vez, devido às chegadas das temperaturas mais baixas, é propício para a proliferação do vírus, e a influenza é um vírus que está circulando, né? Pois é, eu comecei a nossa entrevista falando aí do sobe e desce da temperatura. Um dia está muito quente, outro dia está mais quente ainda, outro dia está úmido, outro dia chove, né? E essas variações de temperatura, inclusive, porque muita gente está gripada aí em função do ar, até mesmo do ar-condicionado, né? Tá no ar-condicionado, sai pra rua, toma um bafo quente e aí não tem organismo que resista, né? Sim, com certeza. A gente está com a Covid, né, que aumentou muito os números. E também temos vacina, assim como a influenza, né? A gente tem a vacinação que é para fazer a prevenção antes que as pessoas se contagiem com o vírus e tenha que vir até hospitalizar, né? Quem é que pode vacinar nessa primeira etapa que começa dia 25? O grupo começa todos juntos, né? É um grupo bem extenso, mas eu vou te falando, Dalcira. Então, são as crianças de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias. São as gestantes e puérperas, os trabalhadores de saúde da rede pública e privada, os pessoal do salvamento, né, da brigada do salvamento, do exército, os trabalhadores portuários, que Cachoeira a gente não tem, os idosos, né, 60 a mais, todas as pessoas que têm alguma comorbidade, como hipertensão, problema cardíaco, diabetes, pessoas com deficiência permanente, né, que seria surdos, mudos, as pessoas que têm alguma deficiência física, em geral, acho que é isso, os quilombolas, os indígenas também são nossa prioridade de vacinação. O grupo os professores, né, Dalcida, que todo ano a gente sempre nos solicitaram vacina, então os professores também a gente amplia para todos os funcionários da escola, né, desde o porteiro, higienizador, o secretário da escola, todos que trabalham dentro da escola podem fazer a vacina de qualquer nível de ensino, seja fundamental, médio ou superior, são os grupos que podem se vacinar. Então, a partir de dia 25, né, a gente não começa por etapas, todos esses podem procurar as unidades de saúde para ir se vacinando. Nós recebemos em torno de 600 doses inicialmente, né, para iniciar a campanha, mas acreditamos que chega mais na semana que vem. Todas as salas de vacina vão... Desculpe, 600 doses não, 4 mil doses. 4 mil doses, tá certo. Vai 600 para cada lugar. Tá certo, 600 para cada unidade de mais sala de vacinação. Bom, mas de qualquer maneira, todas as salas de vacinação vão estar funcionando a partir do dia 25, né? Porque ontem se sabe que as unidades ficaram fechadas aí para o treinamento, né? Capacitação de vacinadores. Porque a gente explicou aqui para a população que não basta ser enfermeira e saber aplicar a injeção. Vacina é outra coisa, tem que ter capacitação para ser vacinador ou vacinadora. Na verdade, a gente fechou porque a gente tinha que passar todo o informe técnico que recebemos do Estado, porque além de vacinar, a gente tem que fazer os registros de forma adequada. E esse registro das vacinas este ano tem uma inovação que vai ser nominal. Então, cada pessoa, né, vai ter nome. Antes a gente só anotava a idade, a faixa etária ali, fazia
risquinho no papel. Agora não. A pessoa vai ter que ser inserida nominalmente no sistema de vacinas, né, que é a SPNI. Então, a gente tem que treinar as pessoas, passar, né, todas as normativas para que a campanha dê tudo certo, porque além da gente vacinar a população, se a gente não tiver registro adequado, a gente não atinge a meta que temos que atingir. E essa tal de atingir a meta, eu até fico com vergonha, Mariana, há muito tempo eu venho dizendo isso, porque desde toda a polêmica, toda a contestação de vacinas, desde a época da Covid, nós tivemos aí uma questão muito séria, inclusive nas nossas crianças, o baixo índice de vacinação, de vacinas que estão sendo contestadas, que são usadas desde que eu era criancinha. Sim, o ano passado a gente teve assim, uma baixa considerável no grupo de idosos, né, que era o que a gente sempre conseguia atingir a meta, e a gente espera que melhore isso, porque são um dos públicos mais vulneráveis, né, à doença, e que mais tem que ir, casos de agravamento da doença, para o hospital, né? São os maiores casos de internação. E as crianças ainda conseguimos melhorar um pouquinho o número quando foi exigido na matrícula, né, o atestado de vacina, e aí a gente conseguiu ainda fazer mais algumas vacinas da influenza. Mas também é muito preocupante, porque o grupo dos idosos, as crianças e gestantes e os indígenas, a gente tem que atingir uma meta de 90%. 90% é muita criança. Em torno de 4.000 crianças a gente tem que buscar. Mas eu continuo dizendo e eu continuo batendo na mesa me perguntando o que leva uma família, um pai, uma mãe, a condenar seus filhos a ficarem doentes, e não apenas com a questão da gripe, mas também com a catapora, o sarampo, até a paralisia infantil, sabendo que a vacina está disponível, uma proteção para a vida toda. Eu sinceramente, eu sempre acho que nós não tivemos, eu imagino, já faz muito tempo que tivemos um óbito aqui de uma criança que tinha uma caderneta de vacinação absurda, era nada com nada, né? E essa criança veio a óbito, e eu lembro que eu sou uma que salvo por assim, raríssimas exceções, eu acho que pai e mãe devem ser responsabilizados por homicídio. Porque não é possível, não, é sério, como é que eu vou condenar minha filha, meu filho a morrer de uma doença, a sofrer, ficar paralítico o resto da vida, porque eu não quis levar ele ao posto de saúde para vacinar? Isso é uma negligência, né, que a gente diz, e os pais podem ser, inclusive, responsabilizados por isso, porque não vacinar seus filhos, né, é um ato de violência contra o próprio filho. Então, considerado negligência, e a gente pode encaminhar, assim, como sempre encaminha, esses casos graves de não vacinados para o Ministério Público. Eu acho isso uma irresponsabilidade, assim, bem destacada as palavras, irresponsabilidade. Vacina está ali, ninguém paga nada naquele momento que vai levar para vacinar. Né? E é uma proteção para a vida toda. Eu não sei de onde surgiu essa campanha anti-vacina, e nós temos aí problemas sérios da volta de doenças como sarampo, paralisia infantil, não apenas no Brasil, não apenas, mas também no mundo inteiro, né? É inacreditável. Sim. Não, a população tem que se conscientizar, principalmente os pais, que quando a gente tem uma vacina para prevenir as doenças, né, a gente tem que utilizar, né, dessa ferramenta e confiar na ciência. Não se pode ficar acreditando em fake news, em achismos, em opinião de que não é cientista e não estudou e não desenvolveu a vacina. A vacina é segura, a vacina da influenza existe há muitos anos, né? Então ela sempre foi segura e ela é o meio que a gente tem de prevenção. E no caso das crianças, né, também um grupo bem vulnerável que acaba indo para o hospital e necessitando internação e por longo período, abalando não só a criança como a família, né? Porque muda toda a rotina familiar uma criança hospitalizada, sem falar nos cuidados pós-hospitalização. Então a gente tem vacina e deve fazer, com certeza.
Tá certo, então vamos torcer para que realmente também tenhamos aí nos próximos dias, próximas semanas também, algum lote de vacina contra a dengue, né, Mariana? Ah, sim, estamos torcendo para isso, sim. Acho que, se não esse ano, Dalcida, acho que o ano que vem, com certeza. Esse ano a gente não tem, assim, alguma notícia, alguma perspectiva de ter a vacina. Mas acredito que para o ano que vem, sim. Até porque o Estado está em situação de emergência por causa da dengue, né? O Estamos. Estado Leite fez esse decreto. E mais uma vez, depende muito mais da gente do que qualquer outra coisa, né? Nossas atitudes, nossos cuidados pessoais com o pátio, né? Então, depende muito mais de cada atitude pessoal individual do que do poder público, né? Que às vezes tem que intervir para as pessoas fazer aquilo que é óbvio. Na verdade, tem gente aí que inclusive não permite a entrada do pessoal, né? Da vigilância lá para fazer uma vistoria. Olha, eu ia adorar receber aqui porque ia me ajudar um monte, né? Apesar que a gente olha para os cantos, mas vá que tenha sobrado alguma tampinha perdida no pátio, né? E ter ajuda, um reforço desse tamanho. Claro que as pessoas têm que ter cuidado, pedir crachá, pedir identificação do funcionário, né? Sim, ver quem é que está entrando. O pessoal dos agentes, tanto os agentes de endemias quanto os agentes de saúde, eles sendo identificados com camisetas, né, se identificando e tem crachá. Então, o pessoal sabe com o logo da prefeitura, dificilmente vão na casa de alguém sem algum uniforme, né? Tá certo, então. Então, dia 25 começa a campanha de vacinação contra a influenza, contra a gripe, e nós temos aí, num primeiro momento, um lote de 4.000 doses para serem distribuídas a essa população-alvo. Né? E as unidades de saúde todas estão com as suas salas de vacina funcionando normalmente. Isso é assim, nós temos quase todas as salas funcionando normalmente. Nós temos a sala da Promorar, que ela está há algum tempo já fechada, e a gente não tem perspectiva assim de reabri-la, né? Mas está sendo absorvida essa demanda pela Marina e pela Quinta de Boa Vista, e as outras salas sim, todas vão funcionar. Na Barcelos, até o retorno do vacinador, que está de férias, a gente vai ter uma pessoa fazendo o início da campanha da gripe para os adultos e em seguida o vacinador já retorna. Tá certo, Mariana, obrigada pela sua participação, pelas suas informações aqui no Vamos aos Fatos. A Mariana, que é coordenadora de vacinas da Vigilância Epidemiológica aqui da Secretaria da Saúde. No seu canal da web, você está acompanhando Vamos aos Fatos. Apresentação Dalcira de Oliveira. Olha, no mês da mulher, março, uma ação bem bacana vai ser desenvolvida em Cachoeira do Sul. A Coordenadoria Municipal da Mulher, em parceria aí com a Secretaria da Saúde e com a própria empresa que contrata as vassourinhas, aquelas meninas tão bacanas que vestem colete amarelo, camiseta cinza, estão pelas ruas da cidade limpando, varrendo, todo dia, todo santo dia, e elas terão agora uma ação de saúde voltada para elas, especialmente para elas nesse mês da mulher. Elisandra Martins, que é a coordenadora da mulher, vai nos falar a respeito disso. Elisandra, boa tarde, seja bem-vinda ao Vamos aos Fatos. Não é a primeira ação que vocês fazem com as vassourinhas, mas também é uma ação de saúde para essas mulheres que passam praticamente o dia inteiro na rua. Boa tarde. Boa tarde, Dalcira. Obrigada pelo espaço aí. Realmente, é uma ação para marcar o mês de março, mas nós estamos sempre atentos, né, ao trabalho das vassourinhas, que são as mulheres, né, que fazem a limpeza das ruas da nossa cidade, um trabalho braçal e tão importante para nós, né, deixando limpa nossas ruas. Elas estão usando agora coletes verde-limão, eu acho que é uma vestimenta nova e carrinhos novos. E o gerente delas, que é o Camilo Pelzer, é sensacional, ele está sempre também atento à saúde delas. Então, elas vão agora dia 25 no IAP Central com a apoio da Secretaria Municipal de Saúde. Vão fazer um atendimento para 8 funcionários. Vão
organizar ali um atendimento especial para elas, com verificação, vão ver se precisam de mamografias, vão coletar preventivos, coisas assim que as mulheres precisam estar sempre atentas, né? E vai ser bem legal a ação. Bom, essa ação acontece na próxima segunda-feira, então na próxima segunda-feira, em determinado horário, talvez a gente não veja essas 8 mulheres nas ruas, porque elas estarão participando dessa ação de saúde, fazendo seus exames, principalmente os preventivos. Exatamente, elas vão estar lá no primeiro horário da manhã, elas vão estar sendo acolhidas lá pelas profissionais, um atendimento especial lá, um acolhimento especial para elas. Nós falamos a respeito, inclusive, pelo fato delas passarem o dia na rua, terem dificuldades de acessar um banheiro, né? Enfim. Exato, expostas ao frio, ao calor, nosso clima, né? Chuvas, enfim. Claro, né, que o seu Camilo está sempre atento, assim, à proteção, mas a gente sabe que é um trabalho bem árduo, né, Dalcila? E então, até mesmo algum comércio, muitas vezes, quer ceder um banheiro, isso é importante. Libera ali, né, para elas poderem usar se acaso precisarem. Isso é importante, elas estão fazendo um trabalho tão espetaculoso, né, são tão maravilhosas para nós. E elas merecem ter essa atenção, não só da coordenadoria, mas de todos nós, né, da comunidade de Cachoeira do Sul. Exatamente. Olha, um trabalho bem importante, seguidamente eu conheço a maioria delas, né? Mas que bacana que elas terão esse atendimento, porque a gente sabe que vai deixando para um dia, amanhã a gente vai, outro dia a gente já inventa outra desculpa e assim a gente vai empurrando literalmente com a barriga, né? Exato, isso é importante até mesmo para algum empresário, um comerciante, enfim, que está ouvindo, que tem as suas funcionárias, pode partir dessa ação perguntar, olha, vocês estão com os exames de mamografia e preventivos em dia? Libera essa funcionária, ela dá até um comprovante que esteve no local, é só chegar no postinho mais próximo, eles agendam e evita aí um dano que em outras cidades, outros países, isso já está completamente até, não existe mais, porque é uma coisa que a gente consegue prevenir, né, Dalcira? Exato, era isso que eu ia te perguntar. Se outras empresas tiverem interesse em fazer uma ação conjunta, né, elas poderão procurar a coordenadoria da mulher para discutir esse projeto? Podemos, eu posso, claro, né? Vai depender da disponibilidade dos profissionais da saúde. Eu não sei se em grande massa, mas daqui a um pouco a gente consegue até fazer em um local, enfim, pode se pensar. Eu acho que legal essa iniciativa. Se daqui a um pouco a gente sabe que o horário, a distância de algum lugar, né, dificulta um pouquinho, e daqui a um pouco faz esse mutirão aí, seria perfeito. A gente pode falar com a coordenação de saúde, que estão super solícitos e à disposição também para a gente fechar uma parceria, com certeza. A sala, inclusive, da Coordenadoria da Mulher, Dalcira, é importante informar, que fica aqui na Biblioteca Pública, na Casa de Cultura, na 7 de setembro. Só nos procurar que nós podemos conversar sobre isso. Olha, bem bacana, então, aí ficou alerta aos empresários e empresárias da cidade, né, que tem nos seus quadros aí funcionárias mulheres que queiram participar desse projeto, porque daqui a pouco faz uma lista inteira, né, das suas funcionárias, manda todas elas vão no mesmo horário, ou em horário intercalado, mas já com agendado, e a gente aí terá um número expressivo de mulheres com seus exames ginecológicos em dia. Exatamente, não adianta só, que nem eu digo quando tem as campanhas nós usarmos, camiseta cor de rosa, botar eu apoio, mas apoia de que maneira? Qual é a atitude? Não adianta só falarmos, nós temos que agirmos, né? Com certeza. Elisandra Martins, coordenadora da Mulher, parabéns aí pela iniciativa, obrigada, um grande abraço, um bom fim de tarde para você. Obrigada. E a partir do dia 1º de abril, nós também vamos ter que ficar de olho no nosso orçamento, o orçamento da casa, orçamento da alimentação. Isso porque alimentos como a carne, o peixe, erva mate, pães e feijão vão ficar mais caros para a gente aqui no Rio Grande do Sul. É que esses alimentos eram isentos de impostos, né, e de concessões de redução do ICMS. Né? E agora esses alimentos tão comuns na nossa mesa, no nosso dia a dia, vão passar a ter uma alíquota de 12%. Né? O objetivo, segundo o governador Eduardo Leite, quando assinou esse decreto lá em dezembro do ano passado, é manter as contas do governo em dia a partir deste ajuste de ICMS, para que não afete
gás de cozinha, combustíveis e cesta básica. Por falar em cesta básica, deixa eu só perguntar uma coisa. Feijão não estava na cesta básica ou é uma impressão que eu tenho? E ele disse que essa é a opção menos amarga. Imagina se fosse amarga, né? E sabe o censo de aposentados, pensionistas e funcionarismo público municipal da prefeitura? Pois é, esse censo começou na sexta-feira, é o censo cadastral previdenciário. Agora, dentro desse censo estão sendo chamados aposentados e pensionistas, e o prazo vai até o dia 8 de abril. Segundo o cronograma divulgado aí pela assessoria de imprensa da prefeitura, é necessário comparecer ir até a Secretaria Municipal de Administração, né, no horário das 8h30 às 11h30 da manhã e da 1h30 às 5 da tarde. E é essencial estar munido dos documentos originais acompanhados de suas respectivas cópias legíveis, né? Então aí tem documento de identificação com foto, seja carteira de habilitação, seja carteira de identidade, CPF, registro de classe, se obrigatório para a função pública, né? CNHS obrigatória para os motoristas, cartão ou número do PIS ou, né, do PASEP, certidão de casamento ou escritura pública de declaração de união estável atualizada com validade de até 1 ano, se casado ou em união estável, e certidão de óbito no caso de alguém ser viúvo ou viúva. A documentação para aposentados inclui, em casos de concessão posterior, o preenchimento e assinatura da declaração de recebimento de benefício previdenciário. E se receber outro benefício, vai ser preciso anexar o último contra-cheque. Aquele aposentado por invalidez deve preencher e assinar a declaração de não exercício de atividade laboral remunerada, e esse modelo está disponível lá no edital, né? Então, está na hora aí do censo, fazer o censo previdenciário, né? Agora é a vez dos aposentados e pensionistas. Realmente a prefeitura precisa saber. Uma outra coisa que estão nos devendo já faz muito tempo é o organograma dessa prefeitura, porque ninguém sabe quem está no cargo do quê e quais são os salários que são pagos, né? Quem está, por exemplo, na Secretaria da Saúde, quais são os cargos? Na Secretaria da Administração, na Secretaria da Fazenda, na Secretaria de Obras, Meio Ambiente, por aí vai. Então tá na hora de fazer esse organograma, né? Já que estão fazendo o censo previdenciário, logo depois poderiam fazer esse organograma que está sendo prometido, só para mim há mais de 3 anos. E nunca saiu do papel. A não ser que esse tempo que eu estive fora tenha saído, porque até hoje eu não me lembro disso. E a gente está encerrando aqui o nosso Vamos aos Fatos desta quarta-feira. E como eu gosto sempre de encerrar programas com notícias boas, o Relatório Mundial de Felicidade colocou a Finlândia como o país mais feliz do mundo pelo 7º ano consecutivo. Numa combinação de fatores que incluem suporte social, alta renda per capita, excelente saúde pública, liberdade individual, generosidade expressiva e baixíssimos índices de corrupção, a Finlândia se destaca como um exemplo de bem-estar e qualidade de vida. E essa política, essa conquista, não reflete apenas as políticas internas bem-sucedidas, mas também serve de inspiração para outros países, né, para melhorar as condições de felicidade dos seus moradores. Logo depois da Finlândia, vem a Dinamarca, a Islândia, né, e todos os países predominantemente europeus, né. Aqui na América do Sul, o Brasil aparece na 44ª posição. Nós estamos a 44 posições abaixo do primeiro, ficando atrás de nações como Uruguai e Chile. E por isso fica em aberto aí para os nossos políticos, os nossos governantes, um campo imenso para melhorias em várias áreas da gestão pública e do bem-estar social.
Um abração para você, obrigada pela companhia. A gente se encontra amanhã às 5h30 da tarde em mais um Vamos aos Fatos. Fiquem bem e até lá.